você com a sua esposa e sua família, vocês têm uma célula que recebem pessoas e essas pessoas, elas não têm igrejas, né? Elas Não. não congregam em um lugar. Isso traz uma mensagem, isso passa uma informação. Esse número ainda de não crentes, na sua visão, ele pode também sinalizar uma deficiência das igrejas no evangelismo, né, na evangelização dessas almas, na busca por essas almas? Você acredita que a igreja precisa ser estar um pouco mais desperta no evangelismo? Eu vou te ser sincero, eu não creio que o problema maior da igreja está no evangelismo, né? Uhum. Por essas vidas não se achegar na igreja. Eu creio que está no testemunho. Hum. Porque todo mundo que olha para a igreja hoje, muitas pessoas que estão fora da igreja olham para a igreja hoje e não dão mais credibilidade. Eu costumo dizer que na minha época, que eu era mais novo e muito mais antes, se você visse um homem de terno passando na tua rua com uma Bíblia no braço, você sabia que aquele homem era crente. Se você fechasse um acordo com um homem de Deus, de Bíblia no braço, você sabia que Que aquilo era. ia ser cumprido. E hoje em dia já não existe mais isso. As pessoas estão dentro da igreja e eu falei isso terça-feira na minha cela. As igrejas estão cada vez mais lotadas e, ao mesmo tempo, se você for para o Rio de Janeiro, você vai ver que a criminalidade cada vez mais aumenta. E qual é a lógica de tudo isso? Cara, pô, que perfeito. Então, se a igreja, de fato, ela não é Yes. relevante, e se você for lá, meus amigos aqui estão da Baixada, eu sou de São Gonçalo, então a cada esquina tem uma igreja. E qual é a lógica de cada dia mais igrejas crescerem e, ao mesmo tempo, o tráfico, o roubo, enfim, a mentira, a manipulação crescer junto? Então, eu creio que está muito mais no testemunho, na mensagem que tem saído do púlpito, que é uma Sim. mensagem que hoje em dia é muito... eu costumo dizer isso, as pessoas só querem ter. Então, se você fala sobre renúncia, as pessoas não querem mais ir na tua igreja. Eu conheço igrejas na Barra que tem milhões de membros. Por quê? Fala sobre renúncia, 10%. Fala sobre prosperidade, é 90%. Você vai ter, você vai possuir, você vai conquistar. Uhum. Isso Deus vai dar, eu creio. Sim. Mas não pode ser o principal, entendeu? Então eu acredito muito. E por isso que as pessoas têm ido lá na cela. E o mais legal disso tudo é que muitas delas vão no Oba-Oba. Porque é na casa do Souza, de repente vão encontrar o Coutinho, de repente vão encontrar fulano, Beltrano lá. E chega lá, eles começam a ouvir uma palavra que confronta quem eles são. Então, quem de fato não quer viver aquilo, não fica lá muito tempo. Não volta. Porque, pô, vou ficar ouvindo uma palavra, toda hora tá mandando eu mudar, eu morrer, eu mudar de vida, que essa vida não vai me levar pro céu. Então, por que eles voltam? Porque eu acredito que a gente está começando a vivenciar algo ali, que existem muitas igrejas que não falam mais sobre isso. Falo, sim. Então, eles estão buscando essa palavra, muitos deles não querem ir para a igreja, porque é um testemunho de pastor que faz coisa errada, é um testemunho de igreja que tem... E ali, o que a gente faz? Eu falei pra minha esposa, eu não quero que a gente coloque a nomenclatura. Todo mundo, mas isso aqui já é igreja, tá maior que muitas igrejas. Mas você já é pastor. Eu falo, tudo bem, o mundo espiritual já reconhece tudo isso. E a gente batalha, ora, coloca pessoas pra orar, porque a gente já sabe que aquilo ali é uma igreja. E é uma guerra também. É uma guerra, só que ao mesmo tempo, pra fora, aquilo ali é uma célula. Na casa do Souza. Que aí essas pessoas que não frequentam igreja, essas pessoas que têm preconceito contra pastor, elas muitas das vezes vão ali, de repente, para uma reunião, e aí chegam ali e elas têm a vida confrontada, transformada, mudada. Então, essa é a nossa estratégia para alcançar essas vidas. E depois disso, vai para uma igreja. Procura um pastor. Se quer ficar aqui com a gente, amém? Então vamos lá na nossa igreja, na Belém, que é próximo lá. Na Belém hoje já tem umas 30 pessoas que começaram aí na célula. Dessas 30 já tem umas 3 ou 4 que já se batizaram na Belém. Então, essa é a nossa missão naquele lugar ali, recolher aquelas pessoas, e a gente está orando para que o condomínio seja tocado. Tem muita gente de fora. Legal. Tem muita gente de fora. Poucas do condomínio, sendo que meu intuito maior, porque Deus deu uma visão para cada um. Sim. A minha visão, quando a gente começou ali a alcançar a galera do condomínio. Por quê? Porque tem tudo, mas não tem nada. Tudo que eles têm é dinheiro, tudo que eles procuram é dinheiro. A cada semana a Polícia Federal bate no nosso condomínio, atrás de alguém que está vivendo uma coisa errada. Tem pessoas lá que vivem... E o nosso intuito é o quê? Essas pessoas vão à igreja? Essas pessoas estão correndo de igreja. Essas pessoas estão correndo de... Por quê? Não querem se expor, não querem... Então, de repente eu vou ali na casa do Souza ouvir uma palavra. E aí eu creio que vai chegar um tempo em que essas pessoas do condomínio serão tocadas, mais pessoas. E através de uma simples reunião... elas vão conhecer o reino, vão se libertar dos pecados. E o mais engraçado de tudo é que quando vai pessoa... Tem uma vez que foram umas 2 ou 3 pessoas do condomínio com condições, e Deus é tão perfeito que a palavra que eu trouxe naquela... Já tinha preparado, foi sobre Zaqueu.
Nossa. Então, o meu pastor tava lá, o pastor Léo, falou, cara, Souza, essa palavra... Eu falei em 25 minutos a palavra. Falou, cara, hoje Deus te pegou de uma forma que fulano, Beltrano, que ele conhece as pessoas. Cara, Sim. precisava muito de ouvir essa palavra aí. Porque o amor deles é dinheiro. Então, a gente está Exato. sendo levantado naquele lugar ali para trazer essa nova visão para eles que, cara, vai ficar tudo. Legado é muito mais do que Do herança. que herança, E, sim. e tentando implantar isso no coração das pessoas. Quando você falou assim, Souza, sabe que eu fico muito assim, admirado com Deus? É que Deus, ele é muito estrategista, cara. É tipo a pesca, né? Eu fui pescar esses dias no pesqueiro, e aí eu tava lá, joguei a isca e tô lá, esperando. Aí eu olhei pro meu lado assim e eu vi um senhor, e ele tava com a caixa de ferramentas, e eu vi o processo dele preparando para pescar. Ele pegava uma isca específica, ele pegava uma massa, uma comida específica para o peixe, colocava no anzol, deixava o jeito de lançar. Ele tinha, era um enredo, uma estratégia que ele utilizava, e aquilo me trouxe uma reflexão. Deus também, ele é como esse cara. Deus, ele pesca de forma inteligente, porque olha só o que você falou. Tem pessoas que eles nunca pisariam em uma igreja. Eles nunca entrariam numa igreja. Eles nunca se enquadrariam no perfil, talvez até de alguém de usar um terno e colocar uma Bíblia debaixo do braço. E como Deus alcança? Através de uma pesca inteligente. Ele usa você, ele pega você, que é um jogador de futebol, que essa pessoa que nunca foi na igreja, ela já viu você jogar, e ela vai até a sua casa e ela é tocada e transformada como se ela tivesse ido realmente numa outra igreja. Ou seja, Deus, ele é estrategista. Verdade. O maior exemplo do que você falou é justamente na Babilônia. Deus precisa de um Daniel no lugar mais alto e precisa de Ezequiel no lugar mais baixo. Deus usa as pessoas nos lugares baixos e nos lugares Todas as altos. esferas. Deus te colocou, te posicionou num lugar especificamente para trazer pessoas, e essas almas são valiosas, porque talvez elas não vão à igreja ou não vão à igreja por falhas nossas. Com certeza. Nossa, eu falo como igreja, porque quando a gente pega o dado, por exemplo, no Rio de Janeiro está aumentando a criminalidade, tem bastante igreja, só que se você for olhar para esses tais criminosos, você vai ver que a maioria deles são filhos de crente. Quase uns 90%. São filhos Conhece de a crente. palavra. Quase. E assim, é tão engraçado que se você for orar por todos eles, eles abaixam a cabeça. Eles abaixam a cabeça. E Exato. estendem a mão, porque eles sabem que eles necessitam do favor de Deus. Só que eles sabem que, cara, é muito difícil você sair de uma vida da mesma forma que eu falo é do uma algema, tráfico. né? É uma algema. É uma algema, o cara tá São, amarrado. são duas... Eu costumo dizer que são duas prisões muito difíceis de sair. Dessa vida do tráfico. Do tráfico. E quando você vive num condomínio igual aquele servindo a mamão. É difícil. Porque abrir mão dessas duas coisas, uma de repente você vai morrer porque as pessoas vão correr atrás de você para te matar. Outra, você perdeu o dinheiro, você perde tudo. Porque é aquilo que eu falei. Tudo que eles têm é o dinheiro. Então, se eles começam a viver uma vida digna diante do Senhor, muitos deles vão ter que perder quase tudo. E aí, como é que você perde quase tudo? Como é que você abre mão de tudo? Sendo que o reino vai pedir quase tudo de você. E se você não está disposto a entregar, então é melhor eu fazer a minha reza, a minha oração de madrugada, assim. Vive uma vida achando que está servindo ao Senhor, mas de fato não entrega aquilo que o Senhor está pedindo.